Bom, há uns 2 dias atrás eu estive com um grande amigo meu e a gente estava conversando, botando os assuntos em dia, né? Muita coisa acontecendo, tanto na vida dele quanto na minha, né? Só coisas legais, maneiras, né? É um cara que eu admiro muito, né? Eu sempre falo isso pra ele. Eu admiro pela capacidade, como é que ele enxerga o mundo, assim, querendo ou não, o jeito pragmático dele de enxergar o mundo se complementa muito com o jeito como eu enxergo o mundo, né? Que querendo ou não, é de uma forma tanto quanto colorida. Eu realmente. É isso, gente. Eu enxergo o mundo de uma forma bem colorida. Bem, parece. Sabe quando aqueles negócios da Nickelodeon, assim, sabe? Tudo esparramado, assim, rosa com verde, por aí vai, tudo colorido. Pois bem, é assim que eu enxergo o mundo. E aí a gente tava conversando, cara. Ele é um cara cinza, enxerga o mundo cinza, né? Vamos se dizer assim. Não de sem graça, mas o mundo operacional, funcional, assim, é extremamente assim. E é assim, né? Pelo fato dele ser extremamente pragmático, né? Isso aqui é um elogio, na verdade, é algo que me complementa. Mas a um certo ponto da nossa conversa, eu fiz questão de colocar no assunto algo que aconteceu comigo semanas anteriores, né? Que vamos falar assim, uma situação que aconteceu comigo com um amigo nosso em comum e que me deixou extremamente preocupado, entendeu? Me deixou extremamente preocupado porque cara, fazia tempo que eu não vi o cara, e aí fui lá fazer uma visita e tal, passamos a tarde juntos e por aí vai. E a conversa, né, a conversa que nós tivemos foi uma conversa que eu senti extremamente desconectada. Mas o que eu digo desconectada? Além de estar entre nós, né? O que ele falava pra mim meio que batia e ressoava, assim, só ressoava e o que eu falava também parece que batia e só ressoava e não ia pra lugar algum. E a conversa tava muito fora do real, fora do mundo real, assim. E eu fiquei muito preocupado. Eu fiquei muito preocupado, saí de lá preocupado, pensando, cara, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí, nessa então conversa com esse meu amigo, que também, né, faz parte ali do nosso círculo de amizade, eu comentei essa situação. E de praxe também, ele entendeu o que eu quis dizer, não era uma fofoquinha, não era. O objetivo não era essa da conversa. Na verdade, aqui já é até inclusive o ponto que eu quero chegar nisso aqui, né? A verdade é que nós, como somos amigos, a gente torce para que. Quando a gente tá, assim, querendo ou não, no momento de vida que eu tô agora, a gente tá avançando as coisas, né? Eu tô avançando um monte de coisa na minha vida, assim, absurdamente. É, uma energia maneira, sabe? Então a gente às vezes quer passar essa energia para quem a gente gosta, pô, para quem é nossos amigos, né? Quem tá em volta da gente, por aí vai. Quer passar esse espírito, quer passar o sentimento. A gente tenta passar, porque, cara, tudo na vida é energia, né? Então, se eu tô com. Cara, tô explodindo de energia, pega um pouquinho dessa energia aqui, se tá faltando para você, e bota na sua vida e vai, sai arrebentando e por aí vai, né? E aí, a dúvida que eu levantei é. Que eu tô até agora, inclusive, pensando, e eu resolvi gravar esse vídeo aqui porque eu queria saber a opinião de vocês. Que é o seguinte, eu queria saber qual que é o limite que nós temos, o limite que é o adequado para que a gente torça pelos nossos amigos, assim. Torça para quem a gente goste, torça no sentido assim, o que eu quero dizer? Eu não tô falando, eu não,
eu não sou o tipo de pessoa que os amigos têm que cumprir com uma expectativa que eu criei deles, o qual eles nem chegaram a me prometer. Isso daí é uma coisa muito maneira de se pensar também, né? Quando você se frustra com alguém, você repara que essa pessoa ela nem te prometeu algo e você se frustrou com ela, né? Porque você está baseado numa expectativa ao qual você criou e esqueceu de avisar a outra pessoa, né? E aí, eu não sou desse tipo. Na verdade, a minha torcida é sobre assim, cara, eu quero alcançar tal coisa, eu quero fazer tal coisa, e a minha torcida é, vai lá, cara, arrebenta, faça isso e chega lá. Eu não sei, eu queria ter menos isso, menos aquilo, mais aquilo, menos isso, fazer isso, alcançar aquilo. Vai lá e faça, cara. Faz isso. Rebenta. Essa é sempre a minha torcida. A minha torcida é sempre no sentido da realização do que o meu amigo quer realizar. Cara, eu quero realizar tal coisa. A minha torcida é vai. Isso aí, arrebenta, faça. É nesse sentido que eu tenho uma torcida, e não baseado numa expectativa que eu criei, tirei da minha cabeça. Não é isso. É real mesmo. Pô, eu quero isso, quero alcançar isso, e conte comigo pra torcida para que você alcance. E a dúvida que eu fiquei é esse: qual é o limite, até onde vai, qual é o teto que a gente pode torcer pelas coisas. Qual que é o limite? Eu cheguei a algumas conclusões. Uma conclusão é que existe o limite do qual a pessoa está disposta a pagar o preço para fazer aquilo ali e tal. Um limite. Esse é um primeiro limite. O segundo limite eu acredito que é o limite da ação mesmo, né? Cara, a pessoa fala que quer alcançar isso, mas você não vê ela se mexendo. Eu não tenho como ir lá e pegar na mãozinha da pessoa e falar assim, vai lá, vamos fazer isso aqui. Eu não tenho como, eu tô fazendo as minhas coisas, eu tenho a minha família para cuidar, cara, eu penso assim que quanto a amigos, assim, nós devemos nos encontrar, nós nos cruzar, né, no meio da jornada, para que de uma forma que seja agregadora para aquele momento, né? Então, por exemplo, se a gente está buscando o lazer, a gente se junta para se agregar, né, ao lazer. Se o amigo está precisando de uma ajuda, a gente se junta para discutir, trocar uma ideia sobre a solução para um problema. Se um amigo ele só quer ser ouvido, a gente se junta simplesmente para que você dê ouvidos à pessoa, você só dá atenção, né? Esteja ali presente. Agora, tudo isso daí, cara, só funciona se existe uma ação. Se existe a ação do outro lado, que quer fazer alguma coisa e só que porém está parado. Porém está, às vezes, por vezes está se auto-sabotando, às vezes, sei lá. Às vezes, assim, eu tento me colocar no lugar das pessoas, mas assim, eu sinto que é uma coisa impossível. É uma coisa impossível, porque uma coisa é uma conversa, a hora que nós estamos sentados aqui no sofá, outra coisa é a hora que a porta fecha, você junto com a sua família, e aí você tem que resolver coisas concretas, né? São coisas totalmente diferentes. E aí, o ponto aqui do vídeo é isso, né? Ainda repito a pergunta, né? Qual é o limite do quanto, né? O quanto que a gente tem que empregar né? Qual que é o limite? Até onde vai a nossa torcida para que as coisas
dê certo para quem tá próximo da gente, né? Para quem a gente gosta. Qual que é o limite? Porque certamente existe um limite. Um teto é talvez um terceiro teto é o teto de cara, eu não posso tomar a decisão. Eu não posso tomar a decisão da outra pessoa. Quem decide é a outra pessoa. Esse é um baita teto, inclusive. Uma coisa é a gente elucidar, a gente ilustrar, iluminar, né? Tentar tornar claro o caminho, a ideia, o contexto. Outra coisa é a decisão. A decisão é pessoal, né? E aí isso cabe junto, isso se conecta ao primeiro ponto que eu falei, que é o quanto a pessoa está disposta a pagar o preço por aquilo, né? Então se conecta a decisão ao pagar o preço, mais ação, uma coisa vai levando a outra, por aí vai. Mas é isso, cara, eu sei, pode parecer papo de maluco, mas é realmente, como diz minha esposa, assim, pra eu tá reclamando é porque o negócio tá zoado pra caramba, porque eu não sou muito de reclamar das coisas. Vou chamar de reclamação, mas na verdade não é uma reclamação, na verdade é uma preocupação. Eu fiquei preocupado. Falei assim, caraca, velho. É como se, tipo assim, era um russo conversando com um japonês, assim, cara, e tentando chegar num lugar assim. Cara, que loucura, assim, né? O quanto a coisa. Eu sinto que foi por um caminho a estar despregada da realidade, né? E aí já é um julgamento meu que eu tô fazendo, né? Um julgamento. Uma opinião. Mas é isso, gente, é isso, né? Então, repito aí a pergunta, né? Você pode me dizer qual é o limite aí, qual é a linha que a gente tem para chegar à nossa torcida para que as coisas deem certo para quem está próximo da gente. Qual que é para você aí, quais são os limites? Não sei se vocês já passaram por uma situação igual essa, se vocês já passaram, comenta aí e bora conversar mais aí, né? Aprofundar isso daqui aí nos comentários, certo? Então, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu já vou falar para você que eu sou preto, o autoproclamado, declarado, generalista em tudo, e esse aqui é o canal que é para isso aqui. De verdade, eu gosto muito de ligar a câmera e falar para vocês o que eu deveria estar escrevendo no papel. Esse aqui é o sentimento geral. Esse aqui é o sentimento verdadeiro. Aquilo que eu deveria estar escrevendo num papel, eu tô falando aqui para vocês. E é isso, é meio que eu vou gravando e fazendo uma terapia junto com vocês aqui, meio coletiva, sei lá qual que é o nome desse negócio aqui, mas é maneiro, eu gosto, eu me sinto bem fazendo isso daqui. E aí é isso, né? Eu sou generalista porque eu estou numa jornada a me tornar um especialista, e conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui documentando tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho pensado, tudo que tem acontecido, né? Acontecido, eu tento documentar aqui de uma forma que você pode olhar daí e falar assim, pô, preto, caraca, cara, eu não tinha pensado ainda por esse ponto de vista aí. E aí você pode estar agregando aí nos comentários aí comigo, né? E a gente ir desenrolando essa conversa aqui, certo? Então é isso. Então eu peço para você assim, se você gosta de conversas assim, conversas que muitas das vezes a gente só sabe que vai começar e não sabe como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aí nesse canal aqui, no meu canal, né? Se inscreve aí e é isso, para mais conversas assim. E sinceramente eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui que você me ouviu, de verdade. E que nós tenhamos chegado em algum lugar, não sei qual é o lugar, certo? Sendo assim, é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.